Recebemos nessa oportunidade, para entrevista, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Neri, que veio ao Paraná ofertar a sua palavra por primeira vez em 14 de março de 2017, participando em Cornélio Procópio como conferencista da então 19ª Conferência Estadual Espírita. Desde então, e nós já estamos vivendo a 25ª Conferência Estadual, tem comparecido anualmente. Amigo, queremos inicialmente agradecer a tua gentileza de nos oportunizar esse momento. Adriano, a gratidão é sempre de mão dupla, não é? Então, na realidade, é nós que agradecemos, porque a oportunidade é concedida pela Federação do Paraná. E isto faz com que os laços se estreitem, porque nós estamos representando uma instituição. E, naturalmente, quando a instituição nos convida, faz com que estes laços de união, de fraternidade, entre as federativas, especialmente a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Paraná, é uma oportunidade concedida que nós é que ficamos gratificados, porque faz com que a instituição se aproxime daqueles que fazem o movimento espírita, que são justamente os centros espíritas, onde nós temos a oportunidade de estar com eles, de trocarmos ideias, de conversarmos, levando conosco a instituição, não é, que é perene. Nós somos passageiros, mas a instituição ela está sempre aí para servir e nós somos apenas instrumentos que desejamos ser dóceis e afáveis para dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. A nossa área de comunicação social espírita preparou algumas perguntas e nós vamos aproveitar sua presença aqui na conferência para você nos responder. Kardec se refere a 7 períodos da doutrina espírita, não nominando o 6º, senão como período intermediário, que antecederia o último, que ele chama de regeneração. Seria o período que estamos vivendo em que o centro espírita foi transferido para as plataformas digitais, as redes sociais? Poderíamos compreender esse período intermediário como sendo esse período em que nós estamos vivendo? Eu diria até que nós já estamos no outro período, porque este é um período do testemunho. É o período que nós não estamos mais sendo convidados, nós estamos sendo convocados a dar o testemunho nesta época de transição. Nós já estamos, como já foi informado pelo plano espiritual, nesses albores do alvorecer. E normalmente nós imaginamos o alvorecer quando aparecem as primeiras claridades. Não é? Isso é o fato. Mas a madrugada, ela tem 2 períodos. Tem este, que é o alvorecer, e tem o outro período que antecede. Então, meia-noite e 1 milésimo de segundo já não é mais o dia anterior. Você já está no outro dia, mas ainda escuro, com as características muito próximas do dia anterior. Então nós estamos vivendo um momento que já somos aqueles que transitamos como últimos trabalhadores, não é? Mas devemos lembrar que para ser últimos trabalhadores tem que ser bons espíritas. É a recomendação lá do Evangelho que os bons espíritas, não é, são aqueles que são os últimos deste momento. Estamos iniciando como os primeiros de uma fase nova e que muitas das vezes imaginamos que seremos os primeiros neste alvorecer, quando a luminosidade começa a clarear, com forma mais intensa, dominando a escuridão. Então, a claridade, os albores, já começou. E nós estamos vivendo um momento que está exigindo de nós este comportamento. É um período de transição, mas nós devemos lembrar que este mundo regenerado é um mundo de transição. Nós estamos transitando de provas e expiações para a regeneração, mas o mundo, na classificação que nós entendemos de regeneração, é a transição de provas e expiações para o mundo feliz. Então nós estamos nesta passagem, construindo este mundo novo, se assim desejarmos, né, com os nossos compromissos, mas sobretudo com o testemunho.
Por isso que o doutor Bezerra lembra, diante do testemunho não titubieis. E nós estamos a todo momento sendo chamados a ele. Muito obrigado. Tendo em vista que a partir do incremento das atividades virtuais pelos centros espíritas e federativas, exigidas pela decretação do isolamento social, as atividades antes de caráter regional alcançaram o nacional. Já não temos mais as fronteiras, né? E mundialmente, inclusive. Podemos pensar que em breve tempo deveremos ter uma nova estruturação do movimento espírita? Como manter as linhas divisórias regionais, nacionais, diante dessa nova realidade? Eu agradeço essa reflexão, porque ela é muito própria. Nós temos um livro recente, No Rumo da Regeneração. Este livro, ele nos traz reflexões muito apropriadas ao momento. Ele é um livro que foi trazido a nós, encarnados pelo alto, em plena pandemia. Não é? Você está, no momento, vivenciando uma experiência pandêmica e, naquele mesmo momento, verte do alto informações. Mas informações contando-nos a experiência de uma colônia espiritual, onde ele nos fala daquilo que, no mundo espiritual, estava vendo naqueles hospitais, no ambiente, fazendo-nos reflexões mais apropriadas. O livro nos diz que esta pandemia, diferente das demais, as outras tiveram um papel, tiveram um objetivo. Começaram, iniciaram e finalizaram. Esta é diferente, porque esta é seletiva de ideias e de espíritos. Então, quando nós dizemos que uma casa espírita singela, dentre as suas quatro paredes, estas fronteiras, elas deixaram de existir, aquela casa espírita, ela se tornou uma emissora, uma difusora dos seus estudos sobre a doutrina espírita para toda a humanidade. Então perdeu-se esta característica de fronteiras, de espaço, porque aquela casa espírita, ela está realizando a mesma atividade de uma outra casa espírita, muito maior, com frequência talvez de milhares de pessoas, mas unificada neste propósito do estudo, da difusão e da prática. Então, aquela pessoa que ali está trabalhando, na casa espírita, que antes realizava as suas atividades circunscritas aos seus frequentadores, passou-se então a mostrar-se para a humanidade. E isto é um ganho exponencial. Como jamais imaginamos, num curto espaço de tempo, termos esta possibilidade de chegar a locais que jamais imaginávamos na face da Terra, aonde tem pessoas interessadas. E o interessante é que durante a pandemia, muitos neófitos, muitas pessoas, diante do fenômeno da desencarnação, procuraram ver nas mídias à disposição e verificaram que tinha muitas lives espíritas, e não eram espíritas. E a partir daí ouviram algumas e encontraram um consolo, uma palavra de esperança, da imortalidade. E essas pessoas se interessaram. Quando está esmaecendo agora este período pandêmico, nós observamos frequências às casas espíritas de muitas pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita. Então, nós podemos depreender que deste momento pandêmico teve resultados excelentes que nós soubemos aproveitar. Então, estamos vivendo uma oportunidade que nós não podemos perdê-la. O que nós ganhamos, nós temos apenas que incrementar o ganho daqui para frente. Por isso que as ideias antes da pandemia, elas precisam ser refletidas, porque nem sempre elas se aplicam no pós-pandemia. Então, é um momento novo, onde nós estamos experienciando com estas vivências durante este período que nós não podemos perder. Então, as ideias de antes,
aplicadas agora, elas têm que ser adaptadas para que nós possamos, exceto aquilo que não é ideia, mas é uma doutrina, não é? Que é justamente as palavras de vida eterna que o Cristo nos deixou no seu Evangelho. Então, isto navega em todas as crises, em todas as passagens que aí está há 2000 anos, sem perder a sua essência, né? Sem deixar sem alterar aquilo que Jesus nos falou e que o Evangelho nos dias de hoje é tão procurado, porque a necessidade de conhecer Jesus, ela é tão grande, porque ele é o único que vem consolar nestes dias. E as pessoas que ainda não encontraram nem foram tocados por Jesus, vivem ansiosos, em busca de alguma coisa para poder atender ao vazio existencial, que muitas das vezes tem tudo que se restringe ao mundo material, mas quando fala sobre o senso moral, ainda falta algo, porque verificamos que solidariedade, fraternidade, caridade, concórdia é algo que nós precisamos desenvolver ao mesmo nível do desenvolvimento científico, tecnológico, e avançamos muito. Godinho, ainda sob esse ponto de vista, sobre a questão da pandemia, seria possível destacar assim, uma grande lição, a grande lição da pandemia da Covid para todos nós? Eu diria assim, que antes da pandemia a humanidade estava caminhando, estava tendo um destino. A pandemia veio frear isso assim. Para onde é que você está andando, humanidade? Já que o propósito existencial é de aprendizado, é de crescimento, porque ninguém nasce para tirar férias. A existência é uma oportunidade, é uma escola para o nosso aprendizado. Então, o grande ensinamento que eu posso depreender, dentre tantos outros, é este. É um freio na humanidade para que ela possa refletir. A célula da sociedade é o lar, é a casa. E nós, como humanidade, estamos valorizando mais a rua do que o lar. Porque estamos vivendo mais as coisas da rua, dos interesses, e o lar era muito pouco. Primeiro, pelo trabalho, a sobrevivência, o labor, sem tempo de cuidar dos nossos rebentos, das crianças em tenra idade, e nós terceirizamos. Colocamos em mão de pessoas físicas ou de instituições para que cuidassem dos nossos filhos em tenra idade, desde a creche. Este momento nós sabemos que é muito significativo o aconchego do lar. A presença da mãe, a presença do pai, mesmo em sacrifício, talvez, de uma vida social ou de recursos financeiros que deixa de ganhar, mas ganhar algo mais. E isso a gente pode fazer depois. Durante esse período de infância, a presença dos pais é importante. E a pandemia veio trazer esse recolhimento. As crianças adoraram, porque estavam os pais em casa, ensinando a eles, não é, as lições, contando histórias. A presença do papai e da mamãe que acordava, já não ia à rua, o papai e a mamãe se encontravam em casa. E eu vi algumas, durante esse período de recolhimento, algumas pessoas, pops, dizendo o seguinte, que aquele momento para eles tinha sido de um aprendizado enorme. Duas coisas. Primeiro, que eles poderiam viver com vestimentas simples, porque a vida deles, tanto dele quanto dela, né, que eram pessoas televisivas, que estavam expostas, eles tinham que estar sempre arrumados para os programas, para a vida, etc. E ali eles ficaram com indumentárias mais singelas em casa, e que estavam contando história para os filhos. E que era um momento onde diz, puxa, eu posso viver de uma forma mais simples do que toda esta indumentária para me mostrar, naturalmente, que é uma necessidade daquele que é televisivo, que se apresenta, que é um pop, que é um âncora de televisão, alguma coisa assim. Mas eles reconheceram esta vontade dos filhos de estarem com os pais em casa. Então eu diria que, dentre os grandes ensinamentos, foi um chamamento para dizer, olha, a família é importante. O Império Romano durou 1000 anos. Ele começou a decair quando a família entrou nesse processo de dissociação do lar para dar mais valor à vida, ao hedonismo, às coisas da rua,
e, naturalmente, perdendo esta característica que é a missão dos pais. Cuidar dos filhos num período que é tão necessário, porque esse cuidado reflete no cidadão futuro que estará sendo entregue à sociedade como um homem de bem. A ausência dos pais poderá trazer vazios existenciais que só no futuro se irá descobrir, mas já é tarde, porque o fruto, já cresceu dessa forma. Muito obrigado. Vamos por um outro caminho aqui. Temos observado que tem recrudescido nesses últimos tempos as agressões, às vezes a médiuns de valor, instituições espíritas, beneméritas, agressões de toda ordem. Como devemos nos comportar? Responder, defender, calar? Muito bem. Nós, como espíritas que temos a visão da imortalidade, jamais devemos esquecer que o progresso da humanidade ele se faz por ambos os planos da vida, os encarnados e os desencarnados. Por isso que nós somos influenciados e às vezes eles até nos dominam neste processo evolutivo. Então, diante de momentos graves, nós devemos ter o seguinte raciocínio: é a grande oportunidade que nós temos para reconhecer como nós estamos na nossa intimidade. Primeiro, porque nos momentos graves são os momentos que nós temos que tomar as deliberações mais difíceis. Então, uma situação de agressão, como você acaba de relatar, nós temos, naturalmente, o ímpeto ainda instintivo de reagir. Mas nós desejamos ser espíritas cristãos. Desejamos ser aqueles que um dia poderemos dizer, como Paulo, páginas vivas do Evangelho. E o Evangelho, ele é amor. Ele é ação, ele não é reação. O Evangelho nos leva à prática da caridade. E a prática da caridade, ela começa primeiro com a boa vontade, com a benevolência. Então, diante de situação como esta, nós devemos ter boa vontade para com todos indistintamente por um único fato. Somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos em humanidade, com direitos a equívocos, porque somos perfectíveis. Não somos espíritos que já estamos numa situação superior, já depurados. Então, os equívocos acontecem. E como nós temos as nossas falhas, nós não poderemos deixar de esquecer as influências espirituais, que encontram em nós agentes de acordo com o diapasão vibratório que nós temos. Então, quando nós, por uma razão qualquer, nos afastamos um pouco da lei divina, que é a lei do amor, da prática da caridade, nós podemos ter influências que incentivam, que exponencializam os nossos pensamentos. E aí nós agredimos por palavras, por comentários. E quando observamos assim numa dicotomia com aquilo que nós dizemos que somos. Dizemos que somos espíritas, mas o sinônimo de espírita é sermos caridosos. E quando nós deixamos de ser caridosos, certamente temos a denominação, mas a prática não está coerente. Ora, se o outro que recebe a agressão ou as instituições que recebem a agressão, elas tiverem o comportamento espírita, conforme Jesus, ela será prudente. Por isso que o doutor Bezerra diz que o momento que nós estamos vivendo é um momento deciso. É um momento de deliberações, ou seja, é um momento de prudência, de bom senso. Porque seria uma ingenuidade estarmos participando de um projeto do Cristo, não é? De uma obra de um governador espiritual do país como o nosso, que é Ismael, que é de ajudar o Cristo na cristianização, de tornar a humanidade melhor, achar que estaríamos trabalhando nesse projeto no ar-condicionado, sem interferência, sem problemas. Seria também uma incongruência, porque Jesus disse que apenas eles estariam conosco sempre, mas que haveria o sacrifício de todos nós. E que, naturalmente, a implantação da sua doutrina, que desde o início não agradou a todos. E a perseguição ao Cristo
ela é grande. E ao longo deste período, muitos irmãos nossos em humanidade desencarnados, altamente inteligentes, ainda equivocados, não foram tocados no sentimento pela mensagem cristã, eles lutam para que não seja implantado a mensagem de Jesus. Porque eles são contra Jesus. Ele não é contra mim, a você, a Antônio, Maria, quem quer que seja, que está desejoso de seguir o Cristo, de implantar a sua mensagem, começando por si mesmo. E aí o que é que acontece? Encontra as brechas, as afinidades, as influências, e infelizmente nós encontramos nestes dias graves todas estas influências, sejam espirituais diretamente, ou mesmo entre irmãos nossos, que nós ficamos boquiabertos diante da denominação de espírita e um comportamento não caridoso. Que eu posso discordar de uma ideia qualquer, mas eu não posso dissentir, eu não posso chegar e criar, porque Jesus diz assim, a casa dividida, ela ruim. Então, se eu busco a divisão, eu tenho que refletir. Aí eu tenho uma ideia aqui que é diferente. Discuta as ideias, coloque as ideias, mas sem a agressão, sem o ataque, sem querer modificar aquilo que não é modificável. Imagine nos dias de hoje, eu chegar com uma ideia, analisar a teoria da relatividade de Einstein, e aí começar a dizer, olha, essa fórmula aqui é igual a mc2, etc. Eu crio uma outra. Não é? Então eu vou criar uma outra física, uma outra teoria, que essa outra teoria traz um contrário daquela. Mas eu não posso pegar em cima da teoria de Einstein e querer reescrevê-la ou dizer que ele fez errado, etc., porque aquilo já é patente. Aquilo não tem mais alteração. É um fato. Se você aceita, ótimo. Se você também não aceita, ótimo. Mas não queira, com isto, desfazer de alguma coisa que aí está trazendo à humanidade consolo, paz. Porque se eu não gosto, tem outro que gosta. Talvez 5 não gostem, 10 gostem. Ou 10 não gostem, 5 gostem. Então, está aí para atender a necessidade da humanidade. Então, são momentos graves que nós devemos, de acordo com o Evangelho, nunca reagir, mas agir com prudência, conciso, analisar o custo-benefício, porque, às vezes, há algumas provocações que elas desejam que haja resposta, porque em cima da resposta você começa, então, a trazer uma série, aí você vem ao escândalo. Como diz a irmã Rosário, lá no Evangelho, no capítulo 13, o item 9, caridade moral, né, para com as criaturas, com os nossos irmãos e a humanidade e conosco mesmo. Às vezes o silêncio diante de uma agressão, ele é muito mais valioso do que diante de uma resposta impetuosa, que nós certamente, atendendo aos instintos que devem ser dominados, né, fazermos uma resposta de imediato. Então, é um assunto sério, grave, que cabe a cada um, seja pessoa física ou instituições, fazer uma análise no momento da resposta. Se possível, se vier o ímpeto de responder de imediato, não faça isso. Espera um pouco, deixa esfriar, raciocine, use o bom senso e, se desejar responder, responda. Que aí a espiritualidade também vai ajudar, né, diante da calma, da paz que a pessoa se encontra, que é a melhor maneira de nós nos conectarmos com os benfeitores espirituais. O nervosismo, o ímpeto de responder, da reação, não é uma conexão no diapasão dos espíritos superiores com os quais nós desejamos estar conectados. Godinho, e quanto aos direitos autorais, amplamente desrespeitados, como a gente percebe, que medidas podemos empreender a fim de ter ressalvados os direitos de produções impressas, radiofônicas, visuais das instituições? Em nome da divulgação, como muitos colocam, tudo deve ser permitido sem ressalvas? Muito bem. Graças a Deus, os homens já têm legislação apropriada para o assunto. As leis existem, mas a prática das leis nem sempre ela é realizada, sabemos disso. Então eu vejo que, se já existem as leis, nós estamos respaldados.
Porque a lei nos ampara para que nós possamos verificar aquilo que excede a lei, porque ela até permite que dentro dos direitos autorais, um determinado percentual, desde que você indique a fonte, etc., você se utilize. Então, aquelas pessoas que têm consciência utilizam-se desse recurso. Agora, os que não têm consciência, eles burlam a lei, causam um problema muito grande. E o que é que acontece neste caso? Nós temos que ter um outro trabalho além da lei. Porque nós encontramos isso no nosso próprio movimento. Não é? Por quê? Às vezes por ignorância. Tem pessoas que se apropriam daquilo e falam, mas não tem nem ideia de que existe uma lei, que aquilo é propriedade, etc. Tanto que você olha aí nos meios de comunicação, nos vários sites, e quando nós tomamos conhecimento das obras que são da Federação Espírita Brasileira, nós fazemos notificações àqueles sites, aos provedores, dizendo a eles que aquilo são obras de propriedade, para que eles tomem certas iniciativas. Mas nunca quisemos entrar e também não foi necessário, porque na hora que você avisa ao provedor, ele toma as providências, porque ele sabe que ele está fora da lei. Então cabe esta comunicação. Mas o outro aspecto que eu vejo que ele é muito importante e que tem que ser contínuo, é um trabalho progressivo, porque as pessoas mudam, é o da conscientização. Então nós, como espíritas, pelo menos no meio espírita, e já existe essa campanha, a Federação e o Movimento Espírita já aplica isso, para que nós possamos conscientizando a todos nós. Primeiro, para desvelar a ignorância. Diz, olha, você era ignorante, agora você não é. Você sabe que tem lei, você pode usar, você pode solicitar aquele que tem o direito autoral. Agora, se você tem conhecimento e você continua praticando, a sua responsabilidade é maior. Você passa a ser um criminoso perante a lei. E quanto isso, você tem, perante a justiça dos homens, tem que responder. Porque a justiça de Deus, ela dá a cada um segundo as suas obras. Então, se nós temos atitudes não coerentes com os princípios que abraçamos e na obediência das leis, seja dos homens ou a que está nas nossas consciências, são as leis divinas, nós vamos responder mais cedo ou mais tarde por isso. Então, temos o direito e o dever de até ajudar aqueles que desconhecem, por ignorância, através de uma campanha intensa, progressiva, contínua, porque não adianta também você fazer uma campanha agora, ela ter um ápice e a partir daí a gente tem que manter, ter ápice, mas haver uma manutenção, né, para que nós possamos conscientizar. Porque no momento que conscientiza, você pode me oferecer, mas eu não aceito. Porque eu sei que aquilo é um direito autoral e o que está se fazendo daquela forma não tem autorização. Então, podemos dizer que isso é uma corrupção, no sentido de desvio. Mas a corrupção ela só acontece quando você tem os dois lados, o corruptor e o corrupto. Então, se tem alguém me oferecendo algo que eu vejo que está fora do direito autoral, eu não aceito. Se eu não aceito, a corrupção deixa de existir, porque eu tenho o corruptor, mas não tenho o corrupto. Então, essa conscientização nós devemos fazer inicialmente no próprio meio espírita. Porque às vezes circulam nas mídias, e eu já vi em alguns grupos, pessoas dando aquilo como fosse uma notícia muito boa. Olha, tem um site aqui que você pode baixar todas as obras do Chico, você pode baixar todas as obras de fulano. Aí a gente apenas, quando faz isso, a gente dá uma notícia no grupo, a gente visita, e aí toma as providências de notificar na causa. Porque não adianta ali no grupo você dizer, olha, não faça não, porque isso aqui, você faz isso, mas você não vai na causa, você vai na consequência, a causa continua. Então o que é que a gente faz? Verifica o site, identifica, faz uma notificação extrajudicial. E aí o site toma as providências, né, com aquelas pessoas que são responsáveis por isso. Mas a gente tem uma ideia de dizer assim, a doutrina espírita todo mundo tem que conhecer, tem que deixar isso aí de graça, etc. Eu digo, muito bem. Então você assume a responsabilidade de fazer a divulgação. Não há almoço de graça. Tudo tem custo. Então você faz o seguinte, então você faz as primeiras obras e dá de graça.
A segunda etapa, você tem dinheiro para manter? Porque o alto, ele nos dá isso para que nós saiamos, vamos dizer assim, do zero, da inércia, e comecemos então a prosseguir. Por isso que as obras espíritas não visam lucro. Elas visam sim a divulgação, mas tem como dever e obrigação a sustentabilidade. Você ter aquele valor mínimo, porque no momento que você faz 10 obras, divulga, e este recurso volta, e na próxima edição você faz 15, com aquele mesmo recurso, nas outras você faz 20, faz 30, é sinal de que aquele talento que o Pai nos deu, que Jesus nos fala no Evangelho, ele está sendo devolvido em dobro. Porque senão nós vamos ser aquele dono de um talento que enterramos o talento. Então é um assunto muito interessante e eu até agradeço essa oportunidade da sua questão, porque nos leva a refletir, aqueles que nos ouvem, né? Ter esta consciência de que estas divulgações, elas devem ser feitas, mas com responsabilidade. E as obras espíritas não são caras. As obras espíritas, elas têm um custo compatível com as nossas condições e a sustentabilidade para a manutenção dessa divulgação da mensagem de Jesus. Ainda é um trabalho de conscientização, né? Exato. Essa oportunidade de falar sobre esse tema. Isso mesmo. Ainda nessa linha, quanto ao mercado livreiro, considerando o enorme acervo e a qualidade do acervo da FEB, como o amigo vislumbra os novos tempos, com as versões digitais, a entrada dos grandes distribuidoras no mercado, os marketplaces, as livrarias das federativas e dos centros espíritas, poderão sobreviver? Inicialmente eu vou apenas, não é uma correção, é um esclarecimento. Porque neste mercado nós temos uma denominação que no meu entendimento, e assim que nós tivemos a oportunidade na própria FEB, eu procurei esclarecer. Nós, quando dizemos os distribuidores. Distribuidor está no Código Civil. Se eu, editora, tenho um contrato de distribuição, eu tenho que seguir todo esse rito. Ou eu dou a exclusividade para uma determinada região, para um país ou para o mundo, aquele que vai ser o meu distribuidor. Porque tudo que eu faço eu entrego para ele. E ele tem um papel de buscar a distribuição. E nós fazemos o contrato para dizer, olha, eu faço tanto por mês. Então, todo mês você tem que distribuir isso, porque está havendo sempre uma renovação. Então, esta palavra distribuidor é uma palavra que, no seu sentido, significa isso. Mas no meio livreiro, o que é grande comprador, a gente chama de distribuidor. Porque eu digo o exemplo da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira não tem nenhum distribuidor. Ela mesma faz a distribuição. Ela edita o livro e ela faz a distribuição. Assim também as editoras espíritas, como aqui a FEP, ela não tem distribuidora. Ela mesma faz isso. Mas é uma denominação que eu aproveito a oportunidade para um esclarecimento. Então, aqueles que nós dizemos que são distribuidores são entidades que fazem o papel de grandes compradores, grandes clientes, ou de clientes nossos, que levam as nossas obras. Porque quando eu vou no supermercado, eu encontro inúmeros produtos, e o supermercado não é distribuidor. Ele está ali vendendo, mas ele não está distribuindo. Ele fez a aquisição, talvez, de um distribuidor de um produto, e ali ele passa a fazer a divulgação, marketplace, etc., sobre essas coisas. Então, diante deste fato, os centros espíritas, nós, no meio espírita, eu vejo que só temos a possibilidade de fazermos uma divulgação unidos. Se nós temos um potencial muito grande, não há no mundo editoras espíritas maior do que as editoras do Brasil. Nós somos os maiores editores das obras espíritas. Se nós estivermos unidos neste propósito, e naturalmente a união, não estou dizendo que é a fusão, a união, ela respeita a autonomia, a liberdade, não é? Tanto administrativa como econômica, financeira, daqueles que se unem. Porque temos um único propósito, que é a unificação.
Unidos, nós temos um imenso potencial para levar à humanidade estas informações que tanto nos consolam e que não podem ficar restritas somente ao nosso pequeno universo ou à nossa pequena capacidade. Porque unidos seremos fortes. O Dr. Bezerra diz, o maior ajudar o menor, o mais fraco ser ajudado pelo mais forte. E é neste processo que nós vamos fazendo a verdadeira solidariedade, conforme Kardec, trabalho, solidário e tolerante. E fazendo a fraternidade. Aí nós vamos levar ao mundo todas estas informações que já estão à disposição da humanidade. São tantas que uma encarnação não dá para estudá-las. São tantas e já estão, graças a Deus, traduzidas para inúmeros idiomas que vai se espalhando dentro de uma velocidade que o alto determina, porque se todo mundo resolver ser espírita, nós, os espíritas, morreríamos afogados. Não teríamos tempo nem condições de acolhê-los. Mas isto vai acontecendo de forma gradativa, sem a nossa interferência. Mas a gente observa que há uma influência espiritual para que aqueles cheguem à casa das diversas formas, olhem as leituras, mesmo que não acreditem, mas pelo menos já ouviu falar. Ah, já ouvi falar de reencarnação, eu já li o livro tal, isso aí parece ficção, não interessa. Mas a pessoa já tomou um contato. Na hora da verdade, aquele contato ela vai lembrar. E a hora da verdade é aquela que nós voltamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, onde todos nós vamos pegar esse veículo, né, que nos leva desta vida para uma outra dimensão. E lá na dimensão não haverá nada que obscureça a verdade. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade, imortalidade, isso será desvelado simplesmente por estarmos vivendo num ambiente que não obnubla as nossas visões e fica tudo mais claro. Não tem nuvem e a gente também vai entendendo gradativamente, por misericórdia divina, sem violentar a nossa consciência. Então eu vejo que os centros espíritas têm um grande papel, porque quem vende livro é livreiro, né? Mas nós espíritas não vendemos livros. Nós espíritas levamos uma mensagem. E esta mensagem é através do livro. E quem leva esta mensagem são os centros espíritas, através do livro, que é um meio de sustentabilidade também, para que ela possa chegar àqueles seus frequentadores, esse elenco de obras que vão esclarecer, orientar, vai consolar, sobretudo, nesses dias de hoje, como o Evangelho do Cristo redivivo, tocando os corações das pessoas. Então, o Centro Espírita tem esse papel, este papel de divulgação. E como o livro é o veículo que nós levamos essa mensagem, hoje, as editoras, até a editora FEB, todo livro que nós editamos, nós já fazemos toda a diagramação em papel e em e-book, para que nós possamos disponibilizar ambos àqueles que desejam ter acesso. Se eu gosto apenas da literatura virtual, eu teria a oportunidade de encontrar isto. Se eu gosto de ter o livro, ou ambos, eu também tenho. Então a gente oferta ao movimento espírita ambas as possibilidades de acesso àqueles que têm as suas tendências de leitura, seja pelo papel, ou seja pelo meio virtual. Eu sou do papel. Godinho, como presidente, então, da nossa Federativa Nacional, chegando agora, nos encaminhando, enfim, ao término da nossa entrevista, o amigo desejaria deixar uma mensagem ao nosso movimento, uma fala de encerramento? Eu me sinto assim até acanhado de dar uma mensagem, porque eu não tenho essa condição, né? Nós somos apenas trabalhadores e, no momento, estamos num encargo que é ligado a um cargo. Mas nós podemos, como trabalhadores, estar ligados somente a encargo. Eu vejo, assim, nesse progresso da humanidade no futuro, nós não teremos cargos. Nós teremos uma instituição com encargos. E todos nós, de acordo com a afinidade, com a habilidade, nós vamos desempenhar os encargos para fazer crescer. Porque
o presidente, o mestre, o guia está no alto. É Jesus que é o governador da terra. Nós somos discípulos, trabalhadores. Então, como presidente da FEB, se eu puder deixar alguma mensagem, é aquela que eu coloco para mim, que eu sempre procuro repetir, não para os outros. É ter o Evangelho de Jesus como roteiro, porque hoje ele se encontra expresso no Espiritismo, na doutrina espírita, que é uma chave fácil para a gente poder abrir a porta e encontrar o caminho. Quando a gente tenta ter o Evangelho como roteiro, nós vamos encontrar dificuldades. Mas uma coisa é certa, a nossa consciência fica tranquila. Porque nós sabemos que estamos no rumo correto. Pode vir terremoto, maremoto, mas aquele é o rumo que nós devemos seguir. Mas para que isso aconteça, tem um outro trabalho, a estratégia da ausência do mal em nossas vidas, que é uma luta ferrenha, porque nós não estamos ainda habituados a só praticar o bem. Então é uma fractuosidade. Diz Filomeno que nós devemos ter até nos dar o direito do equívoco, porque nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. E o equívoco também nos leva à correção, à evolução, desde que nós aprendamos com o erro feito para não repeti-lo. E, finalmente, diante dessas experiências que a vida nos traz, tenhamos a prece como fortaleza. Então, eu poderia dizer o Evangelho como roteiro, a consciência tranquila como consolo, a ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Amigo, muito obrigado. Nós agradecemos também aqueles que estão nos assistindo e até breve. Quem sabe na próxima conferência. Se Deus quiser. Muito obrigado.